Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do terceiro domingo da Quaresma e hoje a Igreja proclama para nós o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 4, versículos do 5 ao 42. O tempo da Quaresma, ele é um tempo de penitência. Nós vimos isso e refletimos a respeito do jejum, da caridade e da oração. Mas o tempo da Quaresma não é somente um tempo de penitência. É um tempo também de renovação da graça do nosso batismo. Nos primeiros séculos da Igreja, quando um adulto ele queria receber o batismo, ele ficava muito tempo se preparando e recebendo a catequese. Ele era chamado, e é chamado até hoje, os adultos, aqueles que se preparam para receber o batismo, de catecúmenos. Essa palavra catecúmeno vem do grego, que significa aquele que é instruído na fé, aquele que é instruído, aquele que é catequizado. Então, e esse tempo que o catecúmeno fazia de preparação, que às vezes demoravam anos, esse tempo era chamado de catecumenato. Então o catecúmeno fazia o catecumenato. E esse tempo, quando estava chegando no final, e bem próximo à festa da Páscoa, então existia um momento onde se intensificava a oração e a catequese para o catecúmeno. Que esse tempo depois ficou aí 40 dias antes da Páscoa, e por isso surge o tempo da Quaresma dentro da igreja. Porque era o tempo que o catecúmeno estava lá se intensificando. Por isso que as leituras dos evangelhos que nós temos são leituras que, na verdade, é para preparar os catecúmenos para o batismo na vigília pascal, que é no sábado santo, na vigília pascal. Hoje, no terceiro domingo da Quaresma, nós vimos esse evangelho da Samaritana, que faz a gente refletir sobre a água viva, que é Jesus Cristo que dá. Qual é a água viva que Cristo nos dá? A água do nosso batismo. Depois, no quarto domingo da Quaresma, que vai ser domingo que vem, nós vamos ver o cego de nascença, para falar, olha, aqueles que vão receber o batismo foram iluminados pela fé, saíram das trevas da ignorância e vão ser iluminados pela fé. E no quinto domingo da Quaresma nós vamos ver o evangelho de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, para dizer que se com Cristo nós morremos, com Cristo nós vamos ressurgir, que é o que acontece de maneira sacramental no nosso batismo. Então, hoje nós vimos o evangelho da Samaritana, uma mulher que estava, Jesus que chegou até o poço, e essa mulher estava ali também naquele poço, nessa cidade de Sicar, né, que é da cidade da Samaria, e lá então Jesus Cristo fala para ela, dai-me de beber. E ela então pede para Jesus Cristo também, ao final, dai-me desta água, porque Jesus Cristo, ao final desse diálogo, Jesus Cristo fala para ela, olha, se eu te der da água deste poço para beber, você vai ter sede, mas se eu te der da água viva, você nunca mais vai ter sede. E aí então ela disse, então dai-me desta água, para que eu possa beber. E a primeira leitura também, falou a respeito da água, que o povo estava reclamando, que estava passando sede no deserto. E aí então, lá em Massa e Meriba, Moisés toca com o seu cajado na rocha e ali surge a água, para falar e para lembrar da água do nosso batismo. Olha, quem que dá dessa água viva? O Evangelho nos mostra que quem tem o poder de dar esta água viva é Cristo. Então, por mandato de quem que nós recebemos o nosso batismo? É por mandato da igreja? Foi a igreja que falou, não, agora as pessoas para participar da igreja vão ter que ser batizadas. As pessoas para ser cristãs
terão que receber o batismo. Foi alguém que falou isso? Não, foi o próprio Jesus. O próprio Jesus que disse: ide, portanto, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mandato de Jesus o batismo. Ele também disse: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, é Jesus Cristo que institui o batismo para nós. Para que possamos ser cristãos, temos que receber o batismo. E o batismo, para nós, segundo a nossa doutrina, ele é necessário para a nossa salvação. Jesus mesmo hoje no Evangelho disse, essa água que jorra para a vida eterna. Se você vai lá também no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 5, está dizendo assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o batismo para nós é necessário. O que significa o batismo necessário para a salvação? Significa que para que a gente possa entrar na glória dos céus, nós temos que receber o batismo. Esse batismo que nós recebemos como criança ou depois de adulto, ele é necessário para a salvação. O batismo não é simplesmente uma bênção. Ah, padre, eu estou aqui com a minha criança, então eu gostaria que o senhor desse aqui o batismo como se fosse uma bênção. Não, é mandato de Jesus para a salvação eterna, necessário para a salvação. E aí a gente pode pensar, mas e aqueles que não receberam o batismo? Significa que não vão receber a salvação? Bom, a igreja também fala de outros 2 tipos de batismo que não é o batismo sacramental. Porque Deus, de maneira ordinária, Ele nos dá a salvação através dos sacramentos. Mas Ele está acima dos sacramentos. E por isso, nós também temos o batismo de sangue. Já ouviram falar do batismo de sangue? O batismo de sangue é aquele batismo onde uma pessoa que está se preparando para o batismo sofre o martírio e não recebe o batismo, está no tempo do catecumenato. Então, para essa pessoa, nós dizemos, ela foi batizada no sangue de Cristo, e por isso entrou na glória dos céus. E também a igreja fala do batismo de desejo, que são todos aqueles que têm o desejo de receber o batismo, mas que antes de receber o batismo, morreram. Então, ali a pessoa foi batizada no desejo de receber essa graça. Ou uma pessoa muito boa, uma pessoa muito honesta, que não conheceu o nome de Jesus, mas nós temos certeza que se ela tivesse tido um encontro pessoal com Cristo, essa pessoa tinha o desejo de receber o batismo. Então ela foi batizada também nesse desejo do batismo. Então, essa é a nossa doutrina, e esta é a água viva. Nesse tempo da quaresma, é tempo para a gente agradecer a Deus. Muitos aqui não lembram do momento do batismo, porque fomos batizados enquanto crianças. Mas nós temos que agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque meus pais, porque minha família, porque alguém me levou para receber a graça do batismo. E eu gostaria que essa graça, ela permanecesse comigo, porque essa graça significa que eu estou unido a Ti, até a vida eterna. Então vamos pedir para Deus nessa Santa Missa, para que nós também possamos deixar que essa graça do batismo continue transformando a nossa vida. Peçamos a intercessão de Maria Santíssima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.